Glória a Deus. Gloria a Dios. Deus salva a amada igreja Saluda a la amada iglesia com a santa e gloriosa paz con la santa y gloriosa paz de nosso Senhor de nuestro Señor e Salvador Jesus Cristo. y Salvador Jesucristo. Amados ouvintes Amados oyentes de todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y toda la tierra, uma transmissão ao vivo esto es una transmisión al vivo de São Paulo, Brasil, desde Sao Paulo, Brasil, da nossas igrejas primitiva, para nuestras iglesias primitivas, doutrina divina. doctrina divina. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, pega a Santa Bíblia, a palavra do Senhor, tome la Santa Biblia, la palabra de Dios, no Evangelho de São Mateus, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, capítulo 7 verso 1. y versículo 1. Glória a Deus. Gloria a Dios. O Evangelho de São Mateus, Evangelio San Mateo, capítulo 7, capítulo 7, verso 1. versículo 1. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Hermanos y hermanas oyentes, em nome de Jesus Cristo, en nombre de Jesucristo, você que tem as promessas de Deus, usted que tiene las promesas de Dios, acompanhe a leitura da palavra de Deus, acompaña la lectura de la palabra de Dios. que o Espírito Santo nesta noite El Espíritu Santo en esta noche vai falar aos nossos corações, hablará a nuestros corazones, ou à tarde ou pela manhã, por la tarde y la mañana, que é fuso horário em outros países. que hay horario en otros países. Irmãos que vão ouvir depois a gravação dessa pregação. Ustedes podrán escuchar la grabación de esta predicación, Mas agora essa transmissão é ao vivo pero ahora esta transmisión es en vivo para todo o Brasil e toda a terra. para todo Brasil y toda la tierra. Então agora vamos ler a palavra de Deus. Entonces ahora vamos a leer la palabra de Dios. O Evangelho de São Mateus, En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, capítulo 7, verso 1, versículo 1. que diz assim: Dice así: Não julgueis, no juzguéis, para que não sejais julgados, para que no seáis juzgados, porque com o juízo porque con el juicio com que julgardes, con que juzgáis, sereis julgados, seréis juzgados. e com a medida Con la medida com que tiverdes medido, con que medís, vós hão de medir a vós. os será medido. E por que reparas tu ¿Y por qué miras tú no ergueiro que está no olho do teu irmão, la paja que está en el ojo de tu hermano e não vês a trave y no echas de ver que está no teu olho? la viga que está en tu ojo? Ou como dirás teu irmão, deixe-me tirar o ergueiro do teu olho, ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, estando uma trave no teu? y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, saca primero la viga de tu ojo, então cuidarás entonces verás bien em tirar o ergueiro do olho do teu irmão. para sacar la paja del ojo de tu hermano. Não dei as coisas aos cães, No de lo santo a los perros, não dei aos cães as coisas santas, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. no sea que las pisoteen, Não aconteça que as pisem com os pés, no sea que las pisen con los pies e voltando-se vos despedaçam. y se vuelvan y os despedacen. Agora o versículo 13, agora do mesmo capítulo, ouvintes irmãos. Versículo 13 del mismo capítulo, hermano. Versículo 13 do mesmo capítulo 7. Versículo 13 del capítulo 7. Entrai pela porta estreita, Entrad por la puerta estrecha, porque larga é a porta, porque ancha es la puerta e espaçoso é o y caminho espacioso el camino que conduz à perdição, que lleva a la perdición, e muitos são os que entram por y ela. muchos son los que entran por ella. E porque estreita é a porta, Porque estrecha es la puerta e apertado o caminho y angosto el camino que leva a vida, que lleva a la vida, e poucos que aqui encontrem. y pocos son los que la hallan. Acautelai-vos, porém, Guardaos entonces dos falsos profetas, de los falsos profetas que vêm vestidos de que ovelhas, vienen a vosotros vestidos, mas ovejas, interiormente pero por dentro são lobos devoradores. son lobos rapaces. Por seus frutos Por conhecereis. sus frutos los conoceréis. Porventura colhe uva de espinheiros, ¿Acaso se recoge uva de los ou figo espinos dos abrolhos? o higo de los abrojos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, Así todo árbol bueno da buen fruto, e toda árvore má produz maus frutos. pero el árbol malo da malos frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, No puede el árbol bueno dar frutos nem a malos, árvore má dar bons frutos. ni el árbol malo dar frutos buenos. Toda árvore que não dá bom fruto, Todo árbol que no da buen fruto corte e lança no fogo. es cortado y echado en el fuego. Portanto, Así que
Pelos seus frutos conhecereis. Por sus frutos los conoceréis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará no reino do céu, entrará en el reino de los cielos, mas todo aquele sino el que faz a vontade hace la voluntad do meu Pai de mi Padre que estás no céu. que está en los cielos. Muitos me dirão naquele dia: Muchos me dirán en aquel día, Senhor, Senhor, Señor, Señor, nós profetizamos no teu nome, no profetizamos en tu em nombre, teu nome expulsamos demônios, en tu nombre echamos fuera em teu demonios, nome nós fizemos muitas maravilhas. y en tu nombre hicimos muchos milagros. Então lhe direi abertamente: Entonces declararé, nunca vos conheci. nunca os conocí, Apartai-vos de mim, apartados de mí, vós que praticais a iniquidade. hacedores de maldad. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras Cualquiera pues que me oye estas palabras e pratica, semelharei y las hace, lo compararé ao homem prudente a un hombre prudente que edificou a sua casa edificó su casa sobre a rocha. sobre la roca. E desceu a chuva, Descendió lluvia, e correram os rios, vinieron ríos, e assopraram os ventos, soplaron vientos, e combateram aquela casa, golpearon contra aquella e casa não caiu, y no cayó, porque estava porque estaba edificada sobre a rocha. fundada sobre la roca. E aquele que ouve as minhas palavras Cualquiera que oye mis e palabras não cumpre-a, y no las hace, compra-lo-ei lo compararé ao homem a un sensato hombre insensato que edificou a sua que casa edificó su casa sobre areia. sobre arena. E desceu a chuva, Descendió lluvia e correram os rios, y vinieron los e ríos, assopraram os ventos, soplaron vientos, combateram aquela casa, y dieron contra aquella casa e caiu, y cayó, e grande foi y grande fue a sua queda. su ruina. E aconteceu que, concluído Jesus Y aconteció que terminó Jesús este santo ensinamento, estas palabras, a multidão se admirou da sua doutrina, la gente se admiraba de su doctrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, porque les enseñaba como quien tiene autoridad e não como os escribas. y no como los escribas. Aleluia. Gloria a Dios. Grita: meu Deus, Diga mi Dios, meu Pai, mi Padre, fala aos nossos corações, Senhor, habla a nuestros o corazones que nós precisamos ouvir y podamos oír da parte do Senhor, de parte del Señor, nosso Deus. nuestro Dios. Amém. Amén. Podeis se assentar, igreja do meu coração, Puedes sentarse, iglesia de mi corazón, em nome de Jesus Cristo. en nombre de Jesucristo. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí a palavra do Senhor, he ahí la palabra del Señor, o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, qual escreveu no livro de, segundo escreveu Mateus, según escribió Mateo, um santo ensinamento de Jesus, una santa enseñanza de Jesús, de exortação de exhortación contra os falsos profetas. contra los falsos profetas. Jesus, quando começou a ensinar Cuando Jesús comenzó a enseñar o teu evangelho puro e simples, evangelio puro y simple, quando começou o seu ministério, cuando comenzó su ministerio, ensinando o povo enseñando al pueblo a doutrina da santificação la doctrina de la santificación do corpo, da alma e do espírito, del cuerpo, alma y espíritu, o povo começou a se admirar el pueblo se comenzó a admirar da doutrina do Senhor Jesus, de la doctrina del Señor Jesús, porque era diferente dos fariseus e escribas. porque era diferente de fariseos y escribas, Pregava como quem tem autoridade, porque él predicaba como quien tiene autoridad. que eles diziam até os espíritos lhe obedecem. Decía, hasta los espíritus le obedecen. Então, quando o Senhor Jesus começou a pregar o evangelho, Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar el curando evangelio, os enfermos, curar a los enfermos, levantando os paralíticos, levantar a los paralíticos, ressuscitando os mortos, resucitar a los muertos, Jesus começou a arrastar multidões, Jesús comenzó a arrastrar multitudes, pregando o santo evangelho de Jesus, predicando el santo evangelio de Jesús pelo poder do Espírito Santo. por el poder del Espíritu Santo. Então o Espírito Santo convencia os El pecadores Espíritu Santo convenció a los a pecadores se render às palavras do Filho de Deus, con las palabras del Hijo de Dios, para que eles aceitassem Jesus de coração, para que aceptasen a Cristo de corazón eles abandonassem y abandonasen as obras malignas do diabo, las obras malignas del diablo, para que eles abandonassem para que abandonasen as obras malignas dos falsos profetas, obras malignas de falsos profetas, porque eles eram enganados pelo diabo, porque eran engañados por el diablo, pelos espíritos enganadores por espíritus engañadores que usavam os judeus, que usaban a Dios, que usava os falsos que profetas usaban los falsos profetas
que ali estavam que allí estaban pregando na sinagoga dos judeus. predicando en la sinagoga de los judíos. Jesus era muito perseguido Jesús fue muy perseguido pelos falsos profetas. por los falsos profetas. A igreja de Cristo, quando se deu início, La iglesia de Cristo al inicio ela não começou em Atos 2, não. no comenzó en Hechos 2. Em Atos 2 foi a descida do Espírito Santo En Hechos 2 fue la llegada del Espíritu Santo aos apóstolos de Cristo. a los apóstoles de Cristo. Mas a igreja primitiva, Pero la iglesia primitiva ela se deu início se dio inicio com a pregação de Jesus Cristo na con la terra. predicación de Jesucristo en la tierra. Então ali, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Allí, queridos hermanos y hermanas oyentes, aquelas pessoas que eram beberrões, aquellas personas que eran bebedores, aquelas pessoas vivendo o pecado de prostituição, que veían en pecado de fornicación, de de adultério, adulterio, de engano das idolatrias, con las idolatrías, qual tinha os costumes pagões tenían costumbres paganas das terras gregas, de las tierras griegas, das terras da época de Babilônica, ainda que ele seguia as tradições, en la época de Babilonia, que ele seguia aquelas que tradições. exigían aquellas tradiciones. Eles começaram a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo Comenzaron a oír el Evangelio de e Jesucristo começaram a seguir Jesus, os teus santos y a ensinamentos. seguir a Jesús con sus santas enseñanzas. Então ali levantou os fariseus a criticar. Y se levantaron los fariseos a criticar. Eles não tinham argumento No tenían argumentos para combater a doutrina de Cristo, qual Jesus para pregava. combatir la doctrina de Cristo. Então eles queriam ali arrumar algum pretexto Tenían aún pretexto para querer acusar Jesus para acusar a Jesús de algum pecado. de algún pecado, Mas eles não encontravam. pero no encontraban. Jesus era um filho de Deus, um homem simples na terra, Jesús, hijo de Dios, un hombre simple en la tierra, que entrava e que ficava entre os pecadores, que quedaba entre los pecadores, mas não fazendo as abominações que os pecadores faziam. pero no haciendo las abominaciones que los pecadores hacían. Mas o Senhor Jesus Cristo Pero el Señor Jesucristo ensinava a eles a abandonar o seu pecado. los enseñaba a abandonar su pecado. As pessoas eram manifestas com demônios A las personas que se manifestaban con demonios e eram libertas por Jesus. eran liberadas por Jesús. Tem lá a mulher Y la mujer que era endemoniada era endemoniada, e Jesus libertou ela de 7 demônios. Jesús expulsó de ella 7 demonios. Mas antes ela ser liberta por 7 demônios, Mas antes de expulsar sus 7 demonios, era uma mulher que vivia no adultério, la mujer vivía en adulterio, vivia nas coisas práticas en ímpias. prácticas impías. E um dia ela foi pega no ato de adultério. Una vez fue perdonada de adulterio. Aí chegaram os fariseus para condená-la. Ahí llegaron los fariseos para condenarla. Ó mestre, Oh maestro, vimos essa mulher no ato de adultério hemos encontrado a esta mujer en acto de adulterio. e a lei manda nós matar ela apedrejada. La lei nos manda a matarla y apedrearla. Aí o Senhor Jesus olhou para aqueles homens Ahí sí Cristo miró para e ellos escrevia no chão. y escribió en el suelo. Aí Jesus disse para eles: Ahí Jesús dijo: quem não tem pecado, ¿quién no tiene pecado? atire a primeira pedra sobre ela. Tire la primera piedra sobre ella. Porque Jesus já sabia Porque Cristo ya sabía que aqueles homens, aquellos jóvenes eles pregavam, mas não viviam. predicaban pero no vivían. Eram homens enganadores, Eran hombres engañadores. eram falsos profetas. Eran falsos profetas. E eles usaram aquela mulher naquele ato Ellos encontraron a aquella mujer en el acto para querer contradizer Jesus. para contradecir a Jesús. Se Jesus mandasse matar, Si Jesús la mandase a matar eles iam falar: mas o senhor não é o mestre que fala que é da vida? y decían, no es el maestro que habla de la vida, Como está mandando matar essa mulher? ¿cómo está hablando de matar a esta mujer? Então, se os falsos profetas, fariseus e escribas, Todos los falsos profetas, fariseos y escribas, mais uma vez foram derrotados pelo poder da palavra de Deus. una vez más fueron derrotados por el poder de la palabra de Porque é o Dios, diabo que usava eles. que odiaban a lo que era de él. Aí quando Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Dijo, quien no tiene pecado tire la primera piedra. Porque Jesus já sabia como era a vida deles. Y él sabía cómo era la vida de ellos. Porque o Senhor Jesus Cristo, Porque el Señor Jesucristo, o Filho de Deus, el Hijo de Dios, o Deus encarnado na terra, Dios encarnado en la tierra, ele tem o poder da onisciência, tiene poder de la omnisciencia poder da onipresença. y de la omnipresencia. Ele sabe o que faz aquilo oculto. Él sabe lo que se hace en oculto. Ele viu que aqueles homens eram assassinos. Él veía que tenían asesinos en su Ele viu corazón. que aqueles homens eram falsos profetas adúlteros. Él veía que eran falsos profetas y adúlteros. Eram homens que usurpavam o dinheiro do povo.
Hombres que usurpaban el dinero del pueblo, homem que comercializava com o nome de Deus. que comercializaban con el nombre de Dios, Eles tinham grandes templos. tenían grandes templos. E Jesus, com sua Y autoridade, Jesús con su autoridad chamou a eclésia. llamó a la iglesia. O que é a eclésia? ¿Qué es la iglesia? Chamados para fora. Llamados para afuera. Jesus começou a chamar aquele povo Jesús comenzó a llamar al pueblo que estava enganado por aqueles que homens estaba engañado por esos hombres para fora daquelas para sinagogas. traer a las sinagogas. E começaram ali Jesus pregar para as multidões, Comenzaron a tomar a las multitudes nos lares, de los lugares, nas praças. de las plazas. Chegava muitas vezes, tinham festas. Llegaban de los que hacían fiestas. Quando Jesus chegava, Cuando Jesús llegaba, acabava aquelas festas mundanas, acaparaba esas fiestas mundanas, daquelas danças promíscuas, aquellas danzas de promiscuas, sensualidade e y bebedice. sensualidad y E bebedice. Jesus ali começava a confrontar o pecado. Jesús comenzaba a confrontar el Mas pecado, Jesus pregava com amor. pero Jesús predicaba con amor, Jesus pregava com autoridade, predicaba con autoridad, diferente dos escribas e dos fariseus. diferente de los escribas y fariseos, Porque Jesus tinha bom testemunho. porque Cristo tenía buen testimonio. Jesus não era adúltero. Jesús no era adúltero, Jesus não era mau. no era malo, Jesus não fazia acepção de pessoas. no hacía excepción de personas. Já os fariseus faziam acepção de Los pessoas. fariseos hacían excepción de personas, Eles tinham aparências de homem de Deus, tenían apariencia de hombre de Dios, mas era somente aparência. pero solo apariencia. Era carismático somente com as pessoas que tinham dinheiro. Eran carismáticos solamente con los que tenían dinero, Transmitia amor somente para com homens ricos. solamente con hombres ricos transmitían amor. Aquelas pessoas mais simples, Aquellas personas más simples, aquelas pessoas mais pobres, aquellas personas más pobres, os fariseus desprezavam. los fariseos despreciaban. Mas Jesus começou a chamar a multidão, Jesús comenzó a llamar a la multitud, não só pelo poder da unção de curar os no enfermos, solo por el poder de la unción de curar a los não enfermos, só pelo poder da unção de ressuscitar os no mortos, solo por la unción de resucitar a los muertos, mas pelo poder da unção de confrontar o pecado su poder de la unción de confrontar el pecado. daqueles homens que eram ímpios pecadores, Para ellos hombres que eran impíos pecadores, se tornarem filhos de se Deus, volvieron hijos de Dios, com seus nomes los escritos nombres escritos no livro da vida. en el libro de la vida. Então, quando Jesus já começou a fazer um grande avivamento, Cuando Jesús comenzó a hacer este gran avivamiento, os fariseus começaram a julgar até mesmo aquelas los pessoas fariseos comenzaron a jugar hasta estas personas que aceitaram Jesus de coração. y aceptaron a Cristo de corazón. Aí Jesus começa a falar para ele: não julgueis para que não sejais julgados. Ahí comienza Jesús a decir, no juzguéis para que no Eles sean julgaram aquela juzgados. mulher. Aquella mujer, Quando Jesus mandou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, cuando dijo quien no tiene pecado, tira la eles piedra, saíram envergonhados. salieron avergonzados. E disse para aquela mulher: Y dijo para aquella mujer, ó mulher, oh mujer, onde estão aqueles teus acusadores? ¿dónde están aquellos acusadores? Não tinha mais nenhum lá. No había más uno. Jesus perdoou os seus pecados Jesús perdonó sus pecados e disse para ela: y dijo para ella, vá corre e não peques mais. y no peques más. Jesus não acobertou o pecado dela, não. Jesús no confrontó el pecado de ella, no. Jesus perdoou o pecado dela, Perdonó el pecado de ella, mas deixou uma advertência para ela: mas trajo una advertencia para vá, ella. mulher, Oh mujer, e não peques mais. ve y no peques más. A mesma coisa é o santo evangelho de Jesus, que Jesus falou, La misma cosa es el Santo Evangelio de Cristo nos que é o habló. mesmo ontem, hoje e será Que eternamente. es el mismo ayer, hoy y por siempre. Todos os homens e mulheres Todos los hombres y mujeres que aceitaram Jesus de coração, que aceptaron a Cristo de corazón, que a regeneração de Deus penetrou em seus corações. la regeneración de Dios transformó su corazón. Ele não só para de fazer as coisas que ele fazia no passado, Pararon de hacer las cosas que hacían en el mas pasado. ele deixa de gostar de fazer o que fazia, También deja de hacer lo que hacían. porque a partir do momento que ele começa a obedecer a lei de A Deus, partir del momento que comienza a obedecer la lei de Dios, do santo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, la santa enseñanza de nuestro Cristo, ele sente a graça de él Deus siente la gracia de Dios e o Espírito Santo habita nele. y el Espíritu Santo habita en él. Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo só habita em quem lhe obedece. solo habita en quien le obedece. Então Jesus dá uma advertência: vai Entonces Jesús dice, ve e não peques
peques mais. y no peques más. Você que é um crente fiel a Deus, Usted que es creyente fiel a Dios, se você bebia, usted bebía, se você jogava, usted jugaba, se fumava, fumaba, se adulterava adulteraba. antes. Mas hoje você vem aqui nessa igreja, Pero usted viene hoy aquí a la e iglesia. você ouvinte que está ouvindo essa pregação, Usted también oyente que oye esta predicación que não tomou uma decisão ainda y no tomó la decisión aún de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. de aceptar a Cristo como su único Salvador. O diabo nesse exato momento En este exacto momento está jogando na sua mente, está arrojando en su mente el diablo, acusando os seus pecados que você cometia. acusando de pecados que usted cometía. Mas Jesus está de braços abertos para você. Mas Jesús está de brazos abiertos para usted. Você agora vai ser templo do Espírito Santo. Usted ahora será templo del Espíritu Santo. E as tempestades que bater sobre você, Y las tempestades que vendrán sobre usted, as pedradas qual o diabo tem jogado contra você, las pedradas que el diablo ha arrojado sobre usted, não vai te acusar. no te acusarán. Porque como diz a Bíblia, Como dice la Biblia, o sangue de Jesus Cristo la sangre de o Jesucristo purifica de todo nos pecado. purifica de todo pecado. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, agora você está ouvindo essa pregação. ahora usted está oyendo esta predicación. Jesus está falando para você agora, Jesús habla para usted ahora, para você tomar uma firme decisão e aceitar o Senhor Jesus Cristo. para usted tomar la firme decisión de aceptar al Señor Jesucristo. E está dizendo para você, vai e não peques mais. Dice, va y no peques más. Você, minha irmã, que era uma ímpia mundana, Usted que era impía mundana, que amava as novelas, que amaba las novelas, que amava as pinturas, que amaba las pinturas, que amava as depilações, que amaba las depilaciones, que amava a calça comprida, que amaba el pantalón que amava os brincos nas y orelhas. los aretes en las orejas. Você não pode ter mais essas práticas. Usted ya no puede volver esas prácticas. Jesus diz, vai e não peques mais, Jesús dice, ve y no peques más. porque Deus diz na sua palavra, Porque lo que nos dice su palabra, quando está na terra do Senhor, cuando entrares a la tierra del não Señor, trazeis os costumes do Egito. no traigas las costumbres de Egipto. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. E outra vez vereis a diferença Y otra vez veréis la diferencia entre o justo e o entre el ímpio, justo y el impío, entre o que serve a Deus e o que não entre el que serve. sirve a Dios y no le sirve. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, como está me usando aqui na igreja, Entonces Jesús, como está en esta iglesia, pregando a meus queridos irmãos e irmãs, predicando a nuestros queridos hermanos y hermanas, e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, gente de todo Brasil y la tierra, que está nos ouvindo pela cadeia de emissora nos oye por la cadena de emisoras, da Voz da Cura Divina, la voz de la cura divina, nacional e internacional, nacional e internacional, que está ouvindo não a voz do missionário Emerson que Nunes, está oyendo no la voz del misionero Emerson mas sim a Núñez, voz do Espírito Santo, pero sí la voz del Espíritu que Santo, fala em minha boca a vocês. que habla en mi boca a ustedes. Não ligue para o que o diabo está te julgando, No mire para lo que el diablo está juzgándote, porque ele já foi vencido e derrotado pelo poder do sangue de Cristo. porque él ya fue vencido y derrotado por la sangre de Cristo. Jesus está falando, se levante aí agora Jesús dice, levántese ahora e abandone o velho homem, y abandone el viejo hombre, abandone a velha mulher abandone a la vieja mujer, e seja um crente fiel ao Senhor. sea un creyente fiel al Señor. Porque Jesus diz, todos aqueles que aceitam Ele de coração, Cristo dice, todo aquel que le acepta de corazón, eis que vos dou poder es que les doy poder para pisar serpentes e escorpiões para pisar serpientes y escorpiones, e toda a força do maligno, la fuerza del maligno, e nada vos fará dano algum. y nada os hará daño alguno. Então o que acontecia, meus queridos irmãos e Entonces, ¿qué irmãs? sucedía, mis queridos hermanos y hermanas? Os fariseus, quando via Los Jesus fariseos, cuando veían a com o Cristo poder do teu simples evangelho, con el poder simple del evangelio, expulsando os demônios, expulsando a los demonios, as pessoas, multidões, começou a seguir Jesus. las multitudes comenzaron a seguir a Cristo. Quando Jesus foi pregar em uma das sinagogas, Cuando Jesús fue a predicar a las as sinagogas, pessoas começaram a achar diferença. las personas vieron la diferencia. O diabo se manifestou lá. El diablo se manifestó en la E sinagoga Jesus mandou o diabo se calar. y Jesús mandó al diablo callarse. E ali houve grande alvoroço entre o povo Y hubo un gran alboroto en el pueblo dos fariseus. de los fariseos. Mas as almas que tinham ouvidos para ouvir a palavra Las almas que habían
oído la palabra, foram convencidas pelo Espírito Santo, la enseñanza del Espíritu Santo, abandonaram seus pecados. abandonaron sus pecados. Então ali começou aquelas pessoas a sair das sinagogas. Ahí comenzaron las personas a salir de las sinagogas. Elas começaram a sair Comenzaron a salir do engano do diabo. del engaño del diablo. E ali começou o grande avivamento de Jesus. Y ahí comenzó un gran avivamiento de Cristo. E ali começou agora Y ahí comenzó ahora os fariseus los fariseos a perseguir o ministério de a Jesus. perseguir el ministerio de Cristo. Começou a julgar aquelas pessoas. Comenzaron a juzgar a aquellas personas. Começou a julgar aqueles homens Comenzaron a juzgar a aquellos hombres qual aceitaram Jesus. que no aceptaron a Cristo. Começou a dizer, olha lá, Comenzaron a decir, aqueles homens eram pecadores. aquellos hombres eran pecadores. Aqueles homens faziam isso ou aquilo. Ellos hacían esto y aquello. Aquele homem há uns tempos atrás bebia, jogava. Aquel hombre antes jugaba, bebía. Aqueles homens, dias atrás, ele adulterava, se prostituía. Aquella mujer adulteraba, prostituíase. Agora quer dar uma de santo, agora do lado de Y ahora Jesus. están al lado de Jesús. De E santo. começavam a julgar aquelas pessoas. Comenzaron a juzgar a aquellas Mas personas. eles não sabiam Pero ellos no sabían que o poder do Espírito el Santo poder del Espíritu Santo coabitava do Senhor Jesus Cristo. que habitaba en el Señor Jesucristo. Convenceu aqueles homens a se arrependerem dos seus pecados. Comenzó a hacer arrepentir de sus pecados los E hombres. eles caíram na realidade. Y ellos caían en la realidad. Porque enquanto eles estavam ouvindo na sinagoga daqueles judeus Porque cuando estaban viendo la sinagoga de aquellos judíos, e falsos de profetas, falsos profetas, eles nunca foram convencidos do seu pecado, ahí nunca fueron convencidos de su pecado. porque os fariseus não pregavam contra o pecado. Porque los fariseos no predicaban contra el pecado. Eles vomitavam somente as suas teologias, Solamente fomentaban sus teologías. somente sabedoria humana, Solamente sabiduría humana. pregava somente o contexto da palavra, Solamente predicaban en contexto de la palabra. falando dos profetas, Hablando de los profetas. falando dos homens de Deus, Hablando de los hombres de Dios. mas não tinha o poder do Espírito Pero no Santo, tenían el poder del Espíritu da Santo. aplicação da mensagem, Del mensaje. para poder, da aplicação da De la mensagem, aplicación del mensaje. para que os homens se arrependessem dos seus pecados. Para que los hombres se arrepienten de sus pecados. Porque eram homens que não tinham o Espírito Santo de Deus. Porque ahora el Espíritu Santo de Dios Eles não tinham a graça de Deus. no tenían la gracia de Dios. Porque eram falsos profetas. Porque eran falsos profetas. Porque o Espírito Santo da verdade, Porque el Espíritu Santo de la verdad eles só habitam onde há santidade. solo habita donde hay santidad. Então ele enganava o povo Y engañaban al pueblo com as falsas pregações. con las falsas predicaciones. Preste bastante atenção, meu irmão. Preste mucha atención, hermano. Quando o diácono, Cuando el diablo, cuando el diácono Estevão Esteban foi pregar fue a predicar lá nas sinagogas, a las sinagogas, ele começou a trazer todo o contexto él comenzó a traer todo el contexto da geração dos homens de Deus do passado de la generación de los hombres del pasado até os dias atuais. hasta los días actuales. Eles começaram a ficar admirados Comenzaron a admirarse pela sabedoria por la sabiduría daquele homem de Deus. de aquel hombre de Dios. Mas quando o homem de Deus, Cuando el hombre de Dios, Estevão, Esteban, começou ali a aplicar comenzó a aplicar pela revelação de Jesus Cristo, por la revelación de Jesucristo, condenando o pecado daqueles falsos profetas, condenando el pecado de aquellos falsos profetas, condenando o assassinato deles, condenando el asesinato de ellos, condenando o adultério deles. condenando su adulterio. Eles apedrejaram Estevão. Ellos apedrearon a Esteban. É a mesma coisa hoje. Es lo mismo hoy. Esses falsos profetas Esos falsos profetas muitas vezes só têm sabedoria humana. muchas veces están pensando lo mismo. Parece até mesmo que pregam melhor do que nós, Parece hasta que predica mejor que nosotros, mas só prega o conteúdo histórico, pero solo predica contenido histórico, mas não aplica a mensagem pela revelação pero no aplica el mensaje que es la revelación do Espírito Santo del Espíritu Santo para combater o pecado para combatir el pecado e ensinar aos pecadores y enseñar a los pecadores a porta estreita. la puerta estrecha. Aí por isso essa confusão. Hay por eso esa confusión. Ninguém se converte. Nadie se E convierte o que lá, as pessoas que lá vão, y las personas que van allá entram endemoniadas, quedan endemoniadas, entram sem estar convertidas, entran sin estar convertidas, entram viciadas, entran viciadas, entram adúlteras entran en e adulterio continua adúlteras, y continúan en el adulterio, continua a poluição. continúan en la E o prostitución. diabo usa essas Y el pessoas diablo usa a esas personas que estão dizendo que estão sendo homens e mulheres de Deus, que dicen que son hombres y mujeres de Dios, trazendo muitos escândalos trayendo muchos escándalos ao nome do Senhor. al nombre del Señor. É por isso que Jesus diz: Por eso Cristo dice:
Muitos me dirão naquele dia: Muchos me dirán aquel día: Senhor, expulsei demônios em seu nome, Señor, expulsé demonios en tu nombre, curamos enfermos, curé a los enfermos, fizemos muitas maravilhas. hicimos muchos milagros. Aí Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor Ni todos los que me dicen Señor, Señor entrar no reino do céu, entrarán en el reino de los cielos, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. pero todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los E cielos. os falsos Y profetas los falsos profetas e os crentes y los mundanos, creyentes mundanos, assim como eram os fariseus, así como eran los fariseos, eles não faziam a vontade de Deus. ellos no hacían la voluntad de Dios, Eles falavam de ellos Deus, hablaban de Dios, eles falavam de Jesus, hablaban de Jesús, mas o coração estava longe de pero Jesus. su corazón estaba lejos de O Cristo, coração estava longe da doutrina do Senhor. estaba lejos de la doctrina de Cristo, Era homem de mau testemunho. hombre de mal testimonio era. Por isso que diz Paulo pregando: Por eso Pablo predicando, por causa do mau testemunho desses tais, por causa del mal testimonio de o ellos, nome do Senhor el nombre del Señor tem sido escandalizado. ha sido escandalizado. Mas Paulo também completa dizendo: Mas también continúa diciendo: ainda que estou preso aunque esté preso em cadeias de algema, en cadenas, de algemas, en cadenas, de algemas também, en cadenas y esposas, a palavra do Senhor la palabra del Señor não está presa. no está presa. Aleluia. E esses tais que me diz Senhor, Senhor, Y los que dicen Señor, Señor, Jesus vai dizer abertamente para eles: Jesús hablará abiertamente para ellos: apartai-vos de mim, apartados de mí, que eu não vos conheço. que no os conozco. O nome de Jesus é poderoso para expulsar o demônio mesmo. Jesús es poderoso para expulsar demonios. O nome de Jesus é poderoso para curar os enfermos El mesmo. nombre de Cristo es poderoso para curar a los enfermos. Mas dom não edifica, dom não significa ser salvo. Pero eso no significa ser salvo. Dom não vai subir para o céu. ¿Quién va a subir para el cielo? O que vai subir para o céu é a obediência e a santificação. Que él va a subir para el cielo en obediencia y santificación. E quem tem uma santificação tem um Espírito Santo. Dice: quien tiene la santificación tiene el Espíritu Santo. E é o Espírito Santo que nos convence de todo pecado. Y es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, Para que nós no dia do arrebatamento, para que nosotros del día del arrebatamiento, por isso nós não devemos entristecer o Espírito Santo, por eso el deber del Espíritu Santo, qual estamos selados para o dia da redenção. en nosotros ser sellados para el día de la redención. Então, meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y la tierra, o Espírito Santo de Deus está el falando Espíritu Santo de Dios está hablando com todos meus queridos irmãos, irmãs e con ouvintes, todos mis queridos hermanos y hermanas oyentes, de todo o Brasil e toda a terra. todo Brasil y toda la tierra. Larga o pecado, Allá del pecado, larga de ouvir esses falsos profetas, deja de oír los falsos profetas, larga de ouvir esses homens enganadores, deja de oír a los hombres e engañadores, siga a porta estreita que Jesus está ensinando. sigue la puerta estrecha que Cristo está Os enseñando. fariseus começavam a condenar Jesus, Los fariseos comenzaron a condenar a Cristo porque houve colapso porque hubo un colapso no meio religioso del medio religioso daquelas de sinagogas, aquella sinagoga, porque os falsos profetas enganavam eles. porque los falsos profetas los engañaban. As pessoas davam muito lucro às suas sinagogas. Las personas hacían lucro con las Mas sinagogas. quando Jesus começou a trazer para fora aquele povo, Cuando Jesús comenzó a traer el pueblo para afuera, eles começavam a julgar. comenzaron a juzgar. Aí Jesus dizia para aqueles falsos profetas: Ahí Jesús decía para los falsos profetas: não julgueis para não sejais julgados. no juzguéis para que no seáis juzgados. Vocês estão julgando essas pessoas aqui que se converteram? Están juzgando a las personas que se convirtieron. É o que diz Jesus. Es lo que dice Cristo. Cuidado Cuidado por o que dizem, con lo que dicen, porque pelas suas palavras serão julgados, porque por sus palabras serán juzgados, seja bem ou seja mal. sea bien o sea malo. Não julguei para não sejais julgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Jesus está falando até eles para eles se arrependerem, Jesús está hablando para arrepentirse ellos, porque o dia do juízo final um dia virá para eles, porque el día del juicio final vendrá para ellos e también. eles serão abatidos pela ira de Deus También ahí estará la ira de Dios e lançados no inferno. para lanzarlos al infierno. Aí Jesus diz para aqueles fariseus hipócritas: Ahí Cristo dice para los fariseos hipócritas: hipócrita, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. primero saca la paja de tu ojo. Porque ele estava acusando aquelas pessoas que aceitaram Jesus, Porque estás aceptando a las personas que aceptaron a Cristo, quando estava reunido com Jesus ali. que estaban reunidos con Cristo ahí. Os fariseus hipócritas, Fariseos hipócritas eles estavam condenando aquelas pessoas que aceitaram Jesus. están condenando a las personas que aceptaron a Aquelas Cristo. pessoas antigamente eram homens ímpios antigamente. Aquellas personas eran hombres impíos antiguamente, Eram pessoas que viviam no adultério antigamente. personas que
que vivían en adulterio antiguamente. Mas os fariseus sabiam que eles estavam convertidos. Pero los fariseos sabían que estaban convertidos. Os fariseus estavam usando palavras enganadoras Comenzaron a usar palabras engañadoras para tentar atrapalhar o ministério de Jesus. para poner trabas en el ministerio de Cristo. Aí o Senhor dizia: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. Ahí Cristo decía Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. que primero saca la viga de tu ojo. Porque vocês estão dizendo que eles estão aqui pecadores, Porque ustedes dicen que son predicadores, que eles estão errados, pero que están mas equivocados. vocês não sabem que eles se arrependeram dos seus pecados. Pero ustedes no saben que se E arrepintieron de sus vocês, pecados. seus hipócritas, Y ustedes hipócritas que estão na sinagoga, que están en la sinagoga falando do meu nome, hablando de mi nombre, pregando o nome de Deus, predicando el nombre de mas Dios, anda com adultério escondido, pero mira el adulterio escondido, anda com a prostituição escondido, mira la fornicación escondida, anda roubando o dinheiro do povo escondido, mira lo que tenía todo escondido, anda usurpando o dinheiro da igreja. usurpando también el dinero de la iglesia. Então, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, Primero quita la viga de tu ojo, para depois você tirar o erguer do olho desses inocentes que estão aqui, para después sacar la paja de los inocentes que están porque ahí eles en el estão ojo, debaixo da minha graça. porque están en mi gracia Eles aceitaram o verdadeiro y evangelho, aceptaron el verdadero que evangelio. seus nomes estão escritos Y sus nombres están escritos no livro da vida. en el libro de la vida. Não repara tu o ergueiro que está no teu olho, Primero para sacar la paja del ojo, para reparar o erguer do olho do teu próximo. para separar del ojo de tu prójimo. Você está falando que eles são adúlteros? Usted está hablando que son adúlteros. Sim, eles eram adúlteros. Sí, eran adúlteros. Eles eram homens que cobiçavam as mulheres. Eran hombres que quedaban con mujeres. Ela era uma mulher invejosa, Y eran mujeres envidiosas. mas agora ela conheceu Jesus. Pero ahora conocieron a Cristo. Ela conheceu o verdadeiro evangelho. Conocieron el verdadero evangelio. E agora vocês, fariseus, Y ahora ustedes, fariseos, que estão julgando o teu irmão, que están jugando al hermano, não repara atrás do teu olho que no saca la paja de tu ojo. que você é casado, Usted es casado. tem a sua esposa que Deus te deu, Tiene tu esposa que Dios te dio. mas está de olho nas mulheres com a saia curta, Pero comienza a ver las mujeres adúlteras. está de olho nas mulheres do Las mundo, mujeres del mundo. com roupas sensuais. Con ropa sensual. Você está julgando os tais Y aqui, usted está jugando mas a los eles já tales se aquí. converteram a Jesus. Pero ya se convirtieron a Eles Cristo. não são mais adúlteros, Ellos no son más eles não adúlteros. são mais No invejosos, son más envidiosos. porque eles têm a regeneração de Deus. Porque tienen la regeneración de E Dios. você, hipócrita, Y usted hipócrita. fariseus, Fariseo. sepulcro caiado, Sepulcro que me blanqueado. diz Senhor, Senhor, Que me dice, Señor, Señor. mas está longe de mim, Mas está lejos de mí. porque os olhos de vocês Porque los ojos de usted estão na maldita televisão, están en la maldita televisión. estão assistindo filmes Para pornográficos, asistir filmes pornográficos. estão lá olhando para as mulheres seminuas, Mirando para mujeres semidesnudas. estão indo para a praia, Están yendo a la playa. no meio dos pelados, En medio de los tejados. dos nus, Desnudos. e depois vem dizer que é pastor Y después dice que es pastor. e quer condenar a igreja santa de Deus, Quiere condenar a la iglesia santa de que Dios. prega a santa doutrina do Senhor. Que predica la santa doctrina Aí de então Dios. diz o Senhor Jesus. Es lo que dice el Señor Jesús. Então antes de você reparar Cuando usted entra no erguer do olho sacando la paja del dos ojo. irmãos que aqui estão, De los hermanos que están aquí. qual aceitaram Jesus de coração, Los cuales aceptaron a Cristo de corazón. repara o seu pecado e se converta, Primero mire su pecado y porque conviértase. eis que venho como ladrão. Porque es que vengo como ladrón. Guarda as suas vestes, Guarda tus vestiduras. para que não andes nu Para que no andes e não desnudo. veja as suas No vean vergonhas. su vergüenza. Aí Jesus agora Ahí Jesús ahora começa a pregar dizendo: comienza a predicar não diciendo: deis os cães as coisas santas, no des a los perros las cosas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, ni a los perros lancéis ni a las perras lancéis a los cerdos, para que não aconteça que pise com os pés para que no las pisoteen con los pies e voltando se despedaçam. y lo despedacen. A Bíblia diz La Biblia dice que os cães não herdarão o reino do céu. que los perros no entrarán en el reino de Dios. Os cães que Jesus está se referindo aqui Los perros que Cristo se refiere aquí não é os cães literais animais. no son los perros animales. O cão que Jesus se refere aqui El perro que se refiere aquí Jesús, são todos os crentes apóstatas son todos los creyentes e apóstatas, desviados, desviados, que saíram com o coração amargurado salió con un corazón amargurado e não abre o coração para Deus, y no abre el corazón para para Dios, se humilhar dos seus pecados. para humillarse de sus pecados.
Não estou dizendo todos, No estoy diciendo todos. mas alguns que se afastaram, Algunos que se apartaron. ou crentes que estão em apostasia, Los creyentes que están en eles apostasía. não aceitam a pregação da No doutrina, aceptan la predicación de la porque doctrina. como diz a palavra de Deus, Como dice la palabra de Dios. chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, Llegará el tiempo que no soportarán la santa doctrina. tendo comichão nos ouvidos, Teniendo comezón de los oídos. amontoarão para si Amontonarán para sí doutores conforme as suas próprias concupiscências, doctores conforme a sus concupiscencias, desviando os ouvidos da verdade desviando la verdad de los oídos e voltando às y fábulas. regresando a las fábulas. Então os falsos mestres Todos los falsos e maestros bodes liderados por lobos, y entrarán con robos. eles não aceitam a palavra verdadeira de Jesus. No aceptan la verdadera palabra de Cristo. Eles só querem a palavra que convence ele, Solo quieren palabra que le convence a él, coisas que o convém, que le conviene, que satisfaz a sua carne, que satisfacen su carne. mas palavra que combate o pecado, La palabra que combate el pecado, que edifica e fortalece a sua vida espiritual, que debería edificar su vida espiritual. eles não querem ouvir. Ellos no quieren escuchar. Jesus diz: Jesús dijo: buscai primeiramente busca primeramente o reino de Deus e a sua el reino justiça, de Dios y su justicia, e as demais coisas vos serão y las acrescentadas. demás cosas serán añadidas. Mas agora está invertido o quadro. Pero ahora está invirtiendo el Eles cuadro. estão buscando as demais Están coisas, buscando las demás e o cosas. reino de Deus está por último. Y después los siervos de Dios están al Então último. esses daí Ahí. não estão na porta estreita, No están en la puerta estrecha, estão na porta larga. están en la puerta ancha. Então aí que acontece com eles? ¿Qué sucede con ellos? Jesus está falando Jesús está hablando que esses que são os cães que esos que son los perros, que comem o seu próprio, volta a comer o seu que vômito, comen su propio vómito, que significa aqueles que se desviaram, se apostataram. aquellos que se desviaron y apostataron. Desviado é aquele que sai da igreja, endurece seu coração e não quer saber de Deus. Debido a aquel que sale de la iglesia no quiere saber de Dios. O crente apostatado é aquele que está dentro do ministério, El oyente apostatado que está dentro del ele ministerio, participa de Santa Ceia, él participa de Santa Cena, ele está cooperando na igreja, está cooperando en la iglesia, mas o seu coração está rebelde, pero su corazón está rebelde. é prevaricador da santa doutrina. Y él tiene la santa doctrina en la boca. Esse é o crente apóstata, Es un creyente apóstata que prevaricou e deixou o alvo que é Cristo, que prevaricó y dejó el objetivo que es Cristo para dar ouvido a doutrinas de demônios. para dar oído a doctrina de demonios. Então Jesus está falando: não deis as coisas santas aos cães. Cristo dijo: no des las cosas santas a los perros. Os tais muitas que não querem mais saber do Espírito Santo, Los tales son los que no quieren saber más del estão Espíritu Santo. reservados para o dia do juízo final. Reservados están para el día del juicio final. Tem pessoas que já estão condenadas dentro da igreja. Personas que están condenadas dentro de la É por isso que iglesia. você prega e não dá ouvido. Predica, pero no da Você oído. está pregando contra a saia curta, Predica contra la falda corta. ele está blasfemando. Y él está blasfemando. Porque esse tal Porque ese tal já está pervertido pela sua imoralidade. ya está pervertido por la Está inmoralidad. reservado para o dia do juízo final. Reservado para el día del juicio final. Então não dê as coisas santas aos cães, No de las cosas santas a los perros. nem as perlas aos porcos. Ni las perlas a É los a cerdos. porca que limpa ela, Porque quien limpia ella diz a Bíblia, e volta para a lama. y vuelve para el lodo, dice E acerca del cerdo. Jesus está se referindo sobre aqueles falsos profetas, Jesús se refiere acerca de los falsos profetas, fariseus hipócritas. fariseos hipócritas. Fariseus é uma coisa, escriba é outra. Fariseos es una cosa, escribes otra. Fariseu era homens separados, Fariseos eran hombres separados. escriba era copista, Escribas eran copistas que copiava a lei, que copiaban la ley, escrevendo escribiendo a e mano compartilhava nas y sinagogas. compartían en las Mas sinagogas. Jesus, com a sua palavra simples e eficaz, Pero Jesús era con palabras simples y eficaces. convenceu os pecadores ao arrependimento. Convenció a los pecadores al E arrepentimiento. eles tinham muita inveja de Jesus. Tenía mucha envidia de Cristo. Então Jesus diz: Jesús dijo: pedi se dai-se-vos dá, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y se os atenderá. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, Aquel que pide recibe, el que busca encuentra, e o que bate se abre. y el que toca se le abrirá. Qual dentre vós é homem que pedindo pão ao seu filho, ¿Cuál de vosotros pidiendo un pan a su hijo, lhe dará uma pedra? que pide su hijo pan, le da una piedra? Pedindo peixe, lhe dará uma serpente?
O en vez de eso le da una serpiente. Se vós, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a sus quanto hijos, mais o vosso Pai que está nos céus mucho más vuestro Padre que está en los cielos dará bens aos que lhe pedirem. dará cosas buenas a los que le piden. Jesus está ensinando também o amor, Jesús enseñó el amor. que ele pregava com autoridade, Él predicaba con autoridad pregava contra o pecado, y contra el pecado, mas não com maldade, pero no con maldad, com amor àquelas almas, con amor para las almas. e com esperança que até eles precisam se arrepender. La esperanza es que hasta ellos se arrepintieran, Mas eles não queriam nem saber. pero no querían ni saber ellos. Mas Jesus, aquelas pessoas humildes e simples, Pero Jesús, para aquellas personas humildes y que simples queriam o novo nascimento, que querían el nuevo nacimiento, aceitaram a palavra de Jesus e foram salvos. aceptaron la palabra de Cristo y fueron salvos. Então, portanto, tudo, diz mais, Dice portanto, tudo que vos quereis que vos homens vos façam, fazei-los também vos, porque está a lei e os profetas. Por tanto, todo lo que queréis que los hombres os hagan, haced también para ellos, porque en eso se resume la ley y los profetas. O que Jesus está se referindo, tudo que os homens fazem, não é os homens ímpios. Todo lo que Cristo hacía, Por que Jesus está falando que sobre os homens, ¿por qué Jesús habló sobre los hombres? fazei tudo que os homens mandam? Hacer todo lo que los hombres mandan. Fazeis. Haced. Mas não se refere aos homens Pero no ímpios, se refiere a hombres impíos. não se refere aos homens da política, No se refiere a hombres de política. não se refere aos homens falsos No profetas, se refiere a falsos profetas. se refere aos homens de Se Deus, refiere a los hombres de Dios. porque a Bíblia diz: La Biblia dice: aquele que está ligado com Deus aqui na el terra, que está conectado con Dios en la tierra, Deus está ligado com ele no céu. Dios está ligado con él en el cielo. E diz mais a palavra de Y Deus: se llama la palabra de Dios. crê no Senhor Deus Cree en el Señor Dios e nos seus y en sus profetas, profetas e prosperarão. y prosperarán. E o que acontece? O que os homens de Deus pregam? ¿Qué es lo que los hombres de Dios predican? O verdadeiro homem de Deus que tem o Espírito Santo, El verdadero hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo ele prega o arrependimento, predica el arrepentimiento, ele prega e vive a doutrina do Senhor. predica y vive la doctrina de Dios. Esses são os homens de Deus. Esos son los hombres de Dios. Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes, Entonces, queridos hermanos y hermanas oyentes, Jesus está falando Jesús está hablando aos nossos corações, a vuestros corazones, pregando arrependimento, predicando arrepentimiento, nos ensinando a ser homem de Deus enseñando a los hombres de Dios e combatendo os falsos y profetas. combatiendo a los falsos profetas. Aí ele ensina agora aos fiéis, Ahí también fieles, entrar os fiéis. entrad los pies. Jesus está ensinando aos fiéis: Jesús está enseñando a los fieles, entrai pela porta estreita, entrad por la puerta estrecha, porque larga é a porta, porque ancha es la puerta, espaçoso é o y caminho espacioso el camino que conduz à perdição, que conduce a la perdición. e muitos são os que entram por ela. Muchos son los que entran por ella. Jesus falou com um dos seus sinais proféticos Jesús habló con señales proféticas da vinda de de Jesus, la venida de Cristo, os tempos proféticos los tiempos proféticos anterior à vinda de Jesus, antes de la venida de onde Cristo, as revelações proféticas de Cristo de las revelaciones proféticas de Cristo, começassem a ser cumpridas nos últimos se tempos. comenzaron a cumplir en los últimos tiempos, Não seria tempos de avivamento, en tiempo de avivamiento, porque Jesus mesmo falou: porque Cristo mismo habló. Por porventura, acaso, quando o Filho do Homem voltar, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ele achará fé na terra? ¿hará fe en la tierra? Que Jesus já sabia que os dias da tua vida Yo sabía que los días de su vida seria como foi nos dias de Noé. sería como fue en los días de Noé. O tempo do tempo de Noé. Tiempo de Noé, Noé foi um pregoeiro da justiça, diz a Bíblia. fue pregonero de la justicia, dice la Foi um Biblia. homem de Deus que pregou Un hombre de Dios que predicó mais de 100 anos más de 100 años. arrependimento para o povo. Arrepentimiento para el pueblo. E o povo estava indiferente El pueblo estaba indiferente para com a palavra de Deus. para con la palabra de Dios. Hoje não é diferente. Hoy no es diferente. Já faz mais de 21 séculos Hace más de 21 siglos, o evangelho de Jesus tem sido pregado no mundo el inteiro. Evangelio de Cristo ha sido predicado en el mundo entero. E o povo está indiferente para com a palavra de Deus. El pueblo también es indiferente con la palabra de Dios. E até mesmo em muitas igrejas
igrejas. y aún muchas iglesias. O povo está indiferente para com o santo evangelho de El Jesus. pueblo está indiferente con el santo evangelio de Cristo Eles estão dando ouvido aos falsos evangelhos anátema, y dan oído a falsos evangelios anátemas. dos cultos de entretenimento, El culto de entretenimiento que não tem oração, que no tiene oración, que não tem doutrina, no tiene doctrina, que lá é uma bagunça, es un desorden. lá igrejas pretas, Hay iglesias lá é negras, luzes e fumaça, luces y humo, lá uma sensualidade terrível. sensualidad terrible. Então eles querem isso, Entonces, ¿qué es eso? aquilo que satisfaz a sua carne. Aquellos que satisfacen su carne, Mas não vos 36, pero no van a avanzar, porque isso são sinais da volta de Jesus. porque esos son señales de la vuelta de Cristo. Dos maiores sinais da volta de Cristo Son señales del regreso de não Cristo. seriam sinais cataclísmicos na No natureza, serían solo señales cataclísmicas, serão os sinais internos dentro das igrejas, sino señales internas dentro de las iglesias. alianças que eram inquebráveis, Alianzas inquebrantables começarem a se quebrar, se comenzarán a quebrar, começaram a se prevaricar da doutrina santa do Senhor. comenzarán a prevaricar de la doctrina santa de Eles Cristo. não aceitam mais o evangelho da porta estreita. Ya no se espera el evangelio de la puerta estrecha. Ah, esse irmão só fala de roupa, Ahí no se habla de ropa, mas Jesus mandou nós se comportar nas nossas vestes. mas Jesús mandó cuidar nuestras vestiduras. Jesus mesmo diz Jesús que dice, todo homem que olhar para uma mulher, todo hombre que mira para otra mujer e cobiçá-la, y codicia, já está em adultério com ya está en ela. adulterio. E você, minha irmã, Y usted, mi hermano, que está andando de saia curta, que está andando de falda corta, quase nua na igreja, que pasa en la você iglesia, acha que você está transmitindo a luz de Cristo em você? haya que usted está transmitiendo la luz de Cristo en Você usted, não é templo do Espírito Santo? está con el Espíritu Santo. Como você está transmitindo a luz de Deus? ¿Cómo va a transmitir la luz de Você Dios? está sendo hipócrita. Está siendo hipócrita. E ainda quando ouve uma palavra como esta, acha ruim. Tiene la palabra de Dios que haya ruin. Por que acha ruim? ¿Por qué haya mala? Porque ainda você não conheceu o poder da libertação de Deus. Porque aún no conoció el poder de la liberación de Dios. Porque você precisa ser liberta. Porque no necesita ser liberta. Porque você está sendo como aquelas mulheres ímpias Está siendo como las mujeres impías. lá do templo de Afrodite El templo de Afrodita. e do templo de Baal. El templo de Baal. Jezabel, quando trouxe o paganismo para Israel, Jezabel, cuando trajo paganismo para lá Israel, tinha danças promíscuas, había danzas promiscuas, prostituições bacanais, prostituciones paganas, nos lugares santos que eram para ser adoração a Deus. en los lugares santos que era para hacer adoración a Mas Dios. lá levantaram os postes ídolos Allí se levantaron postes de ídolos e estátua de Baal, y estatuas de Baal. e o culto a Y Baal el culto a Baal era o sexo debaixo da estátua de Baal. era sexo debajo de la estatua de Baal. Mas meu irmão, eu não estou fazendo isso na igreja. Pero no puede acontecer eso en la iglesia. Mas só do fato de você estar transmitindo sensualidade, Pero solo el hecho de que usted está transmitiendo sensualidad, você está fazendo culto não a Jesus, mas sim a Baal. está haciendo culto no a Jesús sino a Baal. Porque está transmitindo o adultério dentro da igreja, Porque está transmitiendo adulterio dentro de la iglesia fazendo outras pessoas pecarem. para que otras personas pequen. E você não está sendo instrumento de Deus, Y no está siendo instrumento de Dios, sim instrumento de cobiça. es instrumento de codicia. Então arrependei-vos do seu pecado, Arrepentidos de su pecado, para que você não esteja uma surpresa no dia do arrebatamento. para que usted no quede en el día del arrebatamiento. Então é o que Jesus está ensinando. Entonces Jesús enseña. Portanto, entrai pela porta Por estreita. tanto, entrar por la puerta Os estrecha. crentes que entram pela porta estreita Creyente que entra por puerta é estrecha crente que não anda no rodinho, não anda com rodinha de fofoca. es creyente que no anda en chisme. É crente que não é invejoso. Es creyente que no es envidioso, Crente que paga as contas em que dias. paga las cuentas en día, Crente que não é caloteiro. que no es Caloteiros. calotero, Crente que não é invejoso. que no es envidioso, Falador da vida alheia. que no habla de la vida del otro, Briguento. que aún Contendeiro. no es contencioso, que es contencioso. Então esses crentes não têm o Espírito Santo, Esos creyentes tienen el que Espíritu anda com Santo contenda. y anda con contienda. Mas o crente que tem o Espírito Santo de El Deus, creyente que tiene el Espíritu Santo ele de é um Dios crente que santifica seu corpo, sua alma e seu espírito. aprovecha de santificación cuerpo, alma y Agora os espíritu. crentes de porta larga Los creyentes de puerta ancha, é os crentes que prevaricaram. creyentes que prevaricaron, Crente que gosta da televisão, que les gusta la televisión, já prevaricaram da doutrina do Senhor. prevaricaron de la doctrina de Cristo, Crentes que gostam das irmãs que usam calça comprida, que gusta de las hermanas usar pantalón,
já prevaricaram a doutrina do Senhor. Ya prevaricaron la doctrina de Dios. As irmãs que gostam de roupa transparente e saia curta, Las hermanas que les gusta ropa já transparente. prevaricaram da doutrina do Ya Senhor. prevaricaron de la doctrina de Dios. Os pastores cabeludos Pastores cabelludos. já prevaricaram da doutrina do Ya Senhor. prevaricaron de la doctrina de Cristo. Crentes que estão apostatados da fé, Creyentes que están apostatados de la que fe. causa rebelião na igreja, Que causa rebelión en la iglesia. que amontoa para si Que amontona para sí. doutores para combater a doutrina verdadeira, Doctores para combatir verdadera já doctrina. prevaricaram da doutrina do Ya Senhor. prevaricaron doctrina de E Dios. são muitos que seguem Muchos eles. sirven a ellos. Então esses daí são a porta larga. Esos de ahí son la puerta ancha. Qual é o caminho espaçoso Y el camino espacioso que leva à perdição? que lleva a la perdición. Irmão, você está falando de brinco, Y también que anda de arete, de batom. de pintalabios. Isso é costumes. Es costumbre, dice. Isso é o linguajar que os falsos profetas Ese engaño de los falsos profetas. dos dias de hoje estão usando. Los días de hoy están usando. Você pensa que essa linguagem é nova? ¿Usted piensa que es el lenguaje nuevo? Dizendo que a doutrina é usos e costumes? Diciendo que la doctrina es usos y costumbres. Já no tempo dos apóstolos já existia essa linguagem. En el tiempo de los apóstoles existía ese É por lenguaje. isso que quando Paulo pregou acerca da doutrina, Cuando Pablo predicó acerca de doctrina, aqueles que quisiam ser contencioso, aquellos que querían ser contenciosos, ele dizia: nós não temos tais ellos costumes, decían, nosotros no tenemos tales costumbres, nem as igrejas de Deus. ni las iglesias de Dios. No Antigo Testamento, Del Antiguo Testamento, Deus, quando falou com Jacó, Dios cuando habló con Jacob, mandou que as mulheres mudai vossas vestes mandó para las mujeres mudar las e vestiduras, tirai os Retirar. deuses estranhos das suas orelhas retirar los dioses extraños de sus orejas e dos seus dedos. y de sus dedos. E você que é templo de Deus, Usted que es templo de Dios, você, minha irmã, que fala que é uma serva de Deus, usted que habla las cosas de Dios, como você vai andar com brinco na orelha, ¿cómo andará con arete en la oreja? com pinturas? Con maquillaje. Se a Bíblia diz, La Biblia dice se isso são deuses que estranhos, son dioses extraños. como você que é uma serva de Deus da graça de Cristo, ¿Cómo siendo sierva de Dios con la gracia de Cristo vai usar essas trajes mundanos? va a usar esas cosas mundanas? É a mesma coisa Lo mismo que você tivesse com a imagem dos deuses que pagões usted presta adoración a los dioses paganos, do templo da idolatria. del templo de idolatría. Não tem diferença. No tiene diferencia. Então arrependa-se agora Entonces arrepiéntase ahora do seu pecado de su pecado e aceite y Jesus acepta a Cristo, na verdadeira doutrina do la Senhor. verdadera doctrina de Cristo. Peça a direção do Espírito Santo Pide la dirección del Espíritu Santo para que você não venha a ser condenado. para que no venga a ser condenado. Quando estou julgando aqui hoje, Los que están jugando aquí hoy não é o missionário Emerson Nunes, no es el misionero Emerson Núñez, mas sim o Espírito Santo. la palabra viene del Espíritu Santo. Quando somos julgados pelo Senhor, Cuando somos juzgados por el é Señor, para não ser condenado com o mundo para no ser condenados con el mundo. no último dia. En el último día. As palmas para Jesus. Gloria. Então Jesus já pregava a porta estreita. Entonces Jesús ya predicaba el camino estrecho. E ele mandou. Y ahí aún, E ele mandou. y él mandó Entrai pela porta estreita, entrar por la puerta estrecha, porque a larga é a porta espaçosa porque largo y ancho es el e o espacioso, caminho que conduz à perdição. el camino que conduce a la perdición. E muitos são que entram por ela. Muchos son los que entran por ella. Jesus diz que os últimos dias Jesús dice en los últimos os días, falsos profetas enganariam a muitos. falsos profetas engañarían a muchos. E os que são servos de Deus, Los que son siervos de Dios dava para se contar no dedo. pueden contarse con los dedos. Os que são servos de Los Deus, que son siervos de Dios, dava para se contar no dedo. da para contar solamente con los dedos. Por isso que muitos são chamados Que muchos son los llamados, e poucos são os escolhidos. pocos son los escogidos. Então os crentes que andam com a porta estreita Creyentes que son de la puerta estrecha, são crentes que seguem a doutrina do Senhor. son creyentes que sirven la doctrina de Dios. Então a Bíblia diz: tome cuidado, Tenga cuidado, dice la Biblia, acautelai y cuidados dos falsos profetas de los falsos que profetas vêm até vós que hasta vienen a usted vestidos como ovelhas, vestidos como oveja, mas interiormente interiormente são lobos devoradores. son lobos devoradores. Como você conhece um falso profeta? ¿Cómo usted conoce un falso profeta? Não é somente pelos trajes, não. No solamente por el traje, Que está cheio de irmã e irmão, está lleno de hermano y hermana que tem um bom costume na roupa, que tienen buena costumbre en la ropa, mas tem mau testemunho pero tienen mal testimonio com vizinho, com vizinha, con los vecinos, tem mau testemunho no seu linguajar, mal testimonio con los demás, tem mau testemunho na sua casa, en su casa, tem mau testemunho em tudo quanto é lugar. en todo y en cualquier lugar. Não é a roupa que leva para o céu somente, não. No es solamente la ropa que él lleva para el cielo, Mas o no. verdadeiro crente sabe se comportar com as vestes santas.
Es necesario que el creyente sepa comportarse con la vestidura. Porque a Bíblia diz, mandou-nos se revestir de toda a armadura de Deus. Porque la Biblia dice, manda a revestir de toda la armadura de Dios. E uma das armaduras de Deus Una de las armaduras de Dios está enquadrada também nas vestimentas santas do homem e a mulher de Deus. se encuadra dentro de las vestimentas santas del hombre y la mujer de Dios. Então esses falsos profetas que dizem que terá demais. Y esos falsos profetas dicen que no hay nada de malo. As irmãs usar saia rachada, Las mujeres usar falda rajada, usar saia curta, falda corta, usar salto alto, usar taco alto, dizem que não tem nada demais. que no tienen nada de malo. Cautelai deles. Cuidado con ellos. Jesus, quando abriu a palavra nas Jesús, sinagogas cuando dio la palabra a la sinagoga de dos fariseus, los fariseos, ele pregou sobre o profeta Isaías. predicó sobre el profeta Isaías. E o profeta El Isaías, profeta Isaías ele foi profeta messiânico. fue un profeta mesiánico. E ele pregou acerca das mulheres que se exaltavam, Predicó acerca de mujeres que se exaltaban, com o nariz empinado, con maridos, con nariz respingada cavelando com os pés. y haciendo ruido con los pies. Os dias atuais Y en los días actuales são muitas mulheres son muchas mujeres que são soberbas, que son soberbias anda com o nariz empinado, y que están disciplinados não quer ser submissa aos maridos bíblicos, y aún así no quiere ser sumiso a los, não a quer los ser maridos bíblicos, submissa à doutrina do Senhor, no quiere ser sumiso a la doctrina de Dios ni a la que anda disciplina, transmitindo sensualidade na igreja, quiere transmitir sensualidad a la iglesia, não só na igreja, mas no mundo, no trabalho, no solamente a la iglesia sino al mundo y al trabajo, na escola, en la escuela, na faculdade. en la facultad. Então essas daí Entonces eso de ahí, que anda com esses perfumes, que anda con esos perfumes que atraente, atrayentes, que atrai a lascívia. que atrae la lascivia. Não estou dizendo que o crente não tem que andar cheiroso, No quiere decir que el creyente no tiene que andar con tem olor, que andar arrumado, que no tiene que andar arreglado, mas com modéstia, tiene que andar sí con modestia, não atraindo a lascívia do pecado. no trayendo la lascivia y al pecado. Então todos esses daí que não dão ouvido à santa palavra de Deus, Entonces los que no dan oído a la palabra de Dios, que já prevaricaram da doutrina do Senhor. ellos ya prevaricaron la doctrina de Cristo. E Jesus pregou sobre essa doutrina santa, ele pregou. Jesús predicó sobre esa doctrina santa que predicó. Por isso que ele chegou a ser até expulso das sinagogas. Entonces que llegó cerca de las sinagogas. E os profetas de Deus que são levantados nas igrejas, ainda que estão apóstatas, Y los profetas de Dios que están levantados en las iglesias, que están eles aún, estão sendo escorraçados, ellos serán descorazados, estão sendo tirados, están siendo sacados, torturas psicológicas. están con tortura É o psicológica. cumprimento profético da vinda de Jesus. El cumplimiento profético de la venida de Eis Cristo que vos envio o cordeiro no meio de lobos. es que os envío como cordero en medio de lobos. Vós perseguirão Los perseguirán nas en las sinagogas. sinagogas, Serão levados a cativos, serán llevados cautivos, à presença de presidentes e reis. hasta como presidentes y Os reyes. irmãos começam a pregar a doutrina nessas igrejas. Y con los que comienzan a predicar doctrina de esas iglesias, Rapidinho o pastor chama ele de canto, corta ele de pregar. va a llegar un pastor y comienza a cortar para predicar. Porque esse pastor é um falso profeta. Porque ese pastor es un falso profeta. Ele não está preocupado No está preocupado com a santidade da igreja, con la santidad de la iglesia, mas sim com o dinheiro. pero sí con el dinero. Por isso que essas igrejas são lotadas. Porque estas iglesias están llenas. E Deus não está preocupado com quantidade, Dios no se preocupa con cantidad, sim qualidade. pero sí con calidad. Então, meus irmãos, Deus tem levantado os profetas da última hora, Dios levanta a los profetas de la última hora, pregando não só no Brasil, mas no mundo inteiro. predicando no solo en Brasil, mas en el mundo entero. Porque no último dia Porque en el último día não vai ter desculpa, não. no habrá disculpas. O Evangelho de Jesus tem poder El Evangelio de Cristo tiene poder para avançar. para alcanzar. No último dia não vai ter desculpa para ninguém. Y en el último día no habrá disculpas Então, para por isso nadie. que Deus fala, cautelai desses falsos Por profetas eso Dios dice, cuidado de los falsos profetas, que vem vestido de ovelha, de vestido de ovejas, mas anteriormente são lobos devoradores. anteriormente son lobos devoradores, São falsos profetas enganadores. falsos profetas engañadores. Então tomai cuidado com eles, Tened cuidado con ellos, para vocês não serem para enganados. usted no ser engañado. Os fariseus, escriba e falso profeta, Parecías escribos y falsos eles profetas. faziam comércio dentro da igreja, Sean comercio dentro de la iglesia, faziam jogos dentro da o igreja, sean juego dentro de la iglesia. e Jesus expulsou eles a chicotada. Jesús los expulsó de azotes. Então a igreja de Cristo não tem que ter comércio, não. La iglesia de Cristo no tiene comercio, Não tem que ter venda de nada, não. no tiene que tener venta de nada. Isso é antibíblico. Es antibíblico. Então, meus irmãos, cautelai Sí, hermanos, cuidaos dos falsos profetas. de los falsos profetas. Pelos seus frutos conhecereis. Por sus frutos los conoceréis. Porventura colhem uvas e espinheiros, ¿Por acaso se sacan uva de los ou espinos figo de abrolhos? o higos de los abrojos? Sim, toda árvore boa produz bom fruto,
Porque los árboles buenos no dan mal fruto. Toda árvore que produz frutos maus Y el árbol bueno no tiene frutos malos. será lançada e cortada e lançada no fogo. Al que da frutos malos será cortado y Então, lanzado al todos fuego. esses falsos profetas, Entonces los falsos profetas, crentes rebeldes que não dão bons frutos, creyentes rebeldes que no dan buenos frutos, de arrependimento, de arrepentimiento, de santificação, de santificación, no último dia, en el último día, no dia do julgamento el final, día de juicio final, eles serão lançados no fogo eterno, serán lanzados en el fuego eterno. porque não deram ouvido à doutrina de Deus, Que no dieron oído a la doctrina de Dios, porque foram soberbos e exaltados. que fueron soberbios y exaltados. Mas Jesus, nesse momento agora, Pero Jesús en ese momento ahora, está dando mais oportunidade para você, ouvinte, una oportunidad para usted oyente, irmãos e irmãs que estão aqui conosco, hermanos y hermanas que están con nosotros, para dar ouvido para dar oído e aprender y aprender e se converter y convertirse na doutrina do en la Senhor. doctrina de Dios. Aleluia. Gloria a Dios. Então, meus irmãos, aí está Hermanos, ahí está. a doutrina do Senhor que foi pregada aqui hoje, La doctrina del Señor fue predicada aquí hoy pelo poder do Espírito Santo. por el poder del Espíritu Santo. Jesus está nos ensinando Jesús nos está enseñando pelo poder de Deus, por el poder de Dios. a palavra da edificação, Palabra de edificación, de arrependimento de arrepentimiento e de exortação y de exhortación, e de alerta de alerta contra os falsos profetas. con los falsos profetas. Esse evangelho qual Jesus pregou, Ese evangelio que Cristo predicó, causava muito atormentação que causaba mucha atormentación nos fariseus a los hipócritas. fariseos hipócritas. Então, meus queridos irmãos e irmãs e ouvintes Entonces, queridos hermanos y hermanas de oyentes, todo o Brasil e toda a terra, de todo Brasil y toda la tierra, aí está a palavra de Deus. ahí está la palabra de Dios. Arrependei-vos, Arrepentíos, que é chegado que ha llegado o reino do céu el reino del cielo sobre toda a terra, sobre toda la que é a tierra, vinda de Jesus la venida de e Cristo, o arrebatamento da igreja el arrebatamiento de la para o iglesia, reino de glória de Deus. para el reino de la gloria de Dios. Amém.